Olá, meu irmão, minha irmã. Antes de qualquer passo deste dia, nos reunimos neste momento para reconhecer de onde vem tudo o que precisamos. Amanhã se apresenta como um novo começo e com ela a oportunidade de alinhar o coração, a mente e a esperança diante de Deus. Este é um tempo para silenciar as preocupações, desacelerar os pensamentos e lembrar que não caminhamos sozinhos. A provisão não nasce apenas do esforço. A paz não depende apenas das circunstâncias e a vitória não vem apenas da força. Tudo isso tem origem na presença de Deus conosco. Ao iniciar esta oração da manhã, nos colocamos diante do Senhor com confiança, abrindo espaço para receber direção, cuidado e renovação. Que este momento fortaleça nossa fé e prepare nosso interior para viver o dia com segurança, serenidade e perseverança. Senhor Deus, entramos neste dia conscientes de que tudo o que sustenta nossa caminhada vem de Ti. Não começamos pedindo pressa, mas direção. Não buscamos apenas resultados, buscamos equilíbrio para atravessar cada etapa com confiança. Colocamos diante de Ti nossas necessidades diárias, aquilo que é visível e aquilo que só o coração conhece. Que nada nos falte, não apenas em recursos, mas em sabedoria para administrar, discernimento para decidir e serenidade para esperar quando for preciso. Que a provisão alcance cada área da nossa vida, o trabalho, o sustento, os projetos, as responsabilidades e até os detalhes que parecem pequenos, mas fazem diferença no nosso dia. Que não caminhemos com medo da escassez, mas com a certeza do cuidado constante. Pedimos que a paz governe nosso interior, não uma paz frágil, mas firme. Que ela permaneça mesmo quando o dia se torna intenso, quando surgem cobranças, ruídos e pressões. Que essa paz nos mantenha estáveis, lúcidos e confiantes. Que não sejamos dominados pela ansiedade nem pelo desgaste emocional. Que aprendamos a respirar fundo, a confiar no processo e a seguir sem perder o equilíbrio interior. Também colocamos diante de Ti as batalhas que enfrentaremos hoje, algumas externas, outras silenciosas. Que a vitória não seja apenas o resultado final, mas a forma como atravessamos cada desafio sem perder a fé, a dignidade e a esperança. Que caminhemos com firmeza, mesmo quando o cenário não é favorável. Que não recuemos por medo, nem avancemos por impulso. Que cada passo seja sustentado pela Tua direção. Deus fiel, permanecemos unidos nesta manhã porque sabemos que a continuidade na oração também fortalece a fé. Não queremos apenas começar bem o dia, queremos sustentá-lo com confiança, dependência e entrega constante. Que nossos olhos não se fixem apenas no que falta, mas também no que já foi provido. Que aprendamos a reconhecer cuidado mesmo nos detalhes simples e força mesmo quando o caminho exige mais de nós. Pedimos equilíbrio para lidar com as pressões do dia. Que o cansaço não nos domine, que a pressa não nos confunda e que as preocupações não nos roubem a paz. Que saibamos caminhar com firmeza, mas também com sensibilidade. Que a provisão se manifeste de forma prática e suficiente. Que haja portas abertas, soluções claras e oportunidades alinhadas com aquilo que realmente precisamos, sem excessos e sem escassez. Que a paz continue protegendo nossos pensamentos. Que não sejamos arrastados por sentimentos de insegurança, comparação ou medo do amanhã. Que haja tranquilidade para confiar e coragem para agir quando necessário. Colocamos diante de Ti os desafios que exigem vitória. Que não enfrentemos nada sozinhos. Que cada obstáculo seja tratado com fé, sabedoria e perseverança, sem desânimo no meio do caminho. Entregamos nossas preocupações financeiras, emocionais e espirituais. Aquilo que pesa, aquilo que preocupa e aquilo que ainda não sabemos como resolver.
Que nada disso nos paralise, mas seja organizado pela tua sabedoria. Que a provisão se manifeste também em capacidade, inteligência e discernimento. Que saibamos administrar bem o que chega às nossas mãos. Que não haja desperdício, confusão ou decisões precipitadas que gerem desgaste desnecessário. Pedimos que a paz se estabeleça de forma profunda, não apenas como sensação momentânea, mas como base interior. Que essa paz nos acompanhe em conversas difíceis, decisões importantes e momentos de pressão. Que o medo não determine nossos passos. Que não sejamos guiados por insegurança ou comparação. Que aprendamos a caminhar confiantes, mesmo quando o cenário ainda não está totalmente claro. Colocamos diante de Ti nossas lutas diárias, as que são visíveis e as que ninguém percebe. Que não nos falte força para continuar, nem clareza para entender quando é hora de insistir ou de esperar. Que a vitória comece dentro de nós. Que vença o desânimo, a dúvida, o cansaço excessivo e a falta de esperança. Que sejamos fortalecidos por dentro antes mesmo que as circunstâncias mudem. Pedimos equilíbrio entre esforço e descanso. Que saibamos trabalhar com dedicação sem nos esgotar emocionalmente. Que o descanso também seja visto como parte do cuidado e não como fraqueza. Que nossas decisões hoje sejam guiadas por sabedoria e não por urgência. Que não façamos escolhas apenas para aliviar a pressão do momento, mas para construir caminhos firmes e saudáveis. Que este dia seja vivido com consciência da Tua presença constante. Que cada passo seja sustentado, cada escolha seja iluminada e cada desafio seja enfrentado com fé, serenidade e confiança. Deus eterno, permanecemos neste ambiente de oração porque reconhecemos que a constância também é uma forma de confiança. Não queremos apenas palavras bonitas, queremos transformação interior enquanto o dia avança. Que nossas atitudes hoje não sejam reativas, mas conscientes. Que saibamos responder com equilíbrio, mesmo quando somos pressionados, contrariados ou desafiados. Que a calma seja mais forte do que a irritação. Pedimos que a provisão alcance também o emocional. Que não nos falte ânimo, clareza e disposição para enfrentar o que precisa ser feito. Que o desânimo não encontre espaço e que a esperança permaneça ativa. Que a paz nos acompanhe nos detalhes do dia. No trânsito, no trabalho, nas conversas, nas decisões rápidas e nas pausas silenciosas. Que nada nos roube o equilíbrio que nasce da confiança em Ti. Colocamos diante de Ti os caminhos que ainda não enxergamos com clareza. Que mesmo sem ver o todo, possamos seguir passo a passo, certos de que estamos sendo conduzidos. Que a vitória se manifeste também na forma como lidamos com o tempo. Que não sejamos dominados pela pressa nem pelo atraso, mas saibamos respeitar o ritmo certo de cada processo. Que sejamos fortalecidos para lidar com aquilo que exige responsabilidade. Que não fujamos dos compromissos, mas também não carreguemos pesos que não nos pertencem. Que haja sabedoria para organizar prioridades e leveza para não nos sobrecarregar. Pedimos que a provisão alcance também nossas relações. Que haja harmonia onde existe tensão, compreensão onde há diferenças e maturidade para lidar com pessoas e situações que nos desafiam emocionalmente. Que nossos pensamentos não se tornem um campo de batalha, que a dúvida não nos paralise e que o medo não determine nossas escolhas. Que haja clareza interior mesmo quando o ambiente externo estiver instável. Colocamos diante de Ti os momentos em que nos sentimos cansados antes mesmo do dia avançar. Que esse cansaço seja tratado com descanso interior, esperança renovada e confiança de que não estamos sozinhos. Que saibamos reconhecer pequenas vitórias ao longo do dia, avanços silenciosos, livramentos discretos, respostas que chegam de forma simples. Que nosso olhar esteja atento para perceber o Teu cuidado contínuo,
Pedimos firmeza para não desistir no meio do caminho. Que mesmo quando os resultados demorarem, permaneçamos constantes, confiantes e perseverantes, sabendo que cada passo tem valor. Deus presente, seguimos unidos nesta manhã porque entendemos que a força para o dia não nasce da pressa, mas da confiança. Permanecemos aqui para permitir que o interior seja fortalecido antes que o exterior nos exija respostas. Que aprendamos a caminhar com constância, nem acelerados pela ansiedade, nem travados pelo medo. Que haja firmeza nos passos e tranquilidade no coração, mesmo quando o caminho parecer longo. Pedimos que a provisão se revele também em discernimento, que saibamos reconhecer oportunidades certas e evitar caminhos que trazem desgaste desnecessário. Que nossas escolhas hoje sejam fruto de clareza, não de pressão. Que a paz se estabeleça como base, não como exceção. Que ela permaneça quando surgirem imprevistos, mudanças de planos ou palavras difíceis. Que nada nos tire do eixo interior que vem da confiança em Ti. Colocamos diante de Ti as tarefas repetitivas, as obrigações diárias e aquilo que parece simples, mas cansa. Que até nesses momentos haja sentido, equilíbrio e renovação interior. Que nossas reações sejam maduras, que não respondamos no impulso, que não guardemos mágoas e que saibamos resolver conflitos com sabedoria e calma. Pedimos vitória sobre aquilo que tenta nos enfraquecer por dentro, sobre o desânimo silencioso, a comparação constante, a dúvida persistente, que a esperança se mantenha firme, mesmo quando os resultados ainda não aparecem. Que saibamos respeitar nossos limites sem perder a fé. Que o descanso seja entendido como cuidado e não como atraso. Que o dia seja vivido com saúde emocional e espiritual. Que hoje saibamos lidar com as responsabilidades sem perder a sensibilidade. Que o peso das tarefas não endureça nosso coração, nem nos afaste daquilo que realmente importa. Pedimos que a provisão se manifeste também em equilíbrio emocional. Que não nos falte paciência para os processos, nem clareza para compreender que nem tudo acontece no nosso ritmo. Que a paz continue guardando nossos pensamentos. Que não sejamos dominados por preocupações futuras, nem por frustrações passadas. Que o agora seja vivido com serenidade e confiança. Colocamos diante de Ti os ambientes por onde passaremos. Que haja proteção, respeito e sabedoria em cada interação. Que saibamos agir com firmeza sem perder a mansidão. Que a vitória se revele também na nossa postura. Que escolhamos continuar quando for mais fácil desistir. Que mantenhamos integridade mesmo quando não há reconhecimento imediato. Pedimos força para atravessar o dia com constância. Que não nos falte ânimo no meio do caminho, nem esperança quando surgirem obstáculos. Que saibamos lidar com o inesperado sem perder o equilíbrio. Que mudanças de planos não nos desorganizem por dentro e que contratempos não nos afastem da confiança que escolhemos manter desde amanhã. Pedimos sensibilidade para perceber o que precisa de atenção e sabedoria para não dar peso excessivo ao que é passageiro. Que aprendamos a discernir o que merece energia e o que precisa ser deixado de lado. Que a provisão alcance também nossa disposição. Que haja ânimo para continuar, clareza para recomeçar quando necessário e força para concluir o que foi iniciado. Que a paz continue nos acompanhando mesmo quando o ambiente externo estiver agitado. Que não sejamos contaminados pela tensão ao redor, mas sejamos fonte de calma e estabilidade. Colocamos diante de Ti nossas limitações, aquilo que não conseguimos resolver sozinhos, aquilo que nos cansa mais do que admitimos.
Que não haja culpa em reconhecer limites, mas confiança em saber que o Senhor supre o que nos falta. Que a vitória se manifeste em pequenas conquistas ao longo do dia. Decisões bem tomadas, reações equilibradas, atitudes corretas mesmo quando ninguém percebe. Que caminhemos com constância, sem desistir no meio do percurso. Que a fé permaneça ativa, mesmo quando o resultado ainda não é visível. Que hoje não sejamos guiados pela urgência do mundo, mas pela clareza que vem de Ti. Que saibamos desacelerar por dentro, mesmo quando o ritmo externo for intenso. Pedimos que a provisão se revele também em direção. Que não apenas tenhamos recursos, mas saibamos onde investir energia, tempo e atenção. Que nossos esforços não sejam desperdiçados em caminhos que não produzem vida. Que a paz se estabeleça como fundamento. Que ela permaneça firme quando surgirem pressões, cobranças ou palavras que tentem nos desestabilizar. Que o coração não seja arrastado por ruídos, mas ancorado na confiança. Colocamos diante de Ti as decisões que exigem coragem. Que não sejamos paralisados pelo medo de errar, nem impulsivos por ansiedade. Que haja equilíbrio entre prudência e ação. Que a vitória se manifeste primeiro em nossa postura interior. Que vença o desânimo que tenta nos enfraquecer, a comparação que rouba a alegria e a dúvida que insiste em confundir. Que saibamos reconhecer quando é hora de insistir e quando é hora de descansar. Que o cansaço não seja interpretado como fracasso, mas como sinal de que precisamos renovar as forças. Deus eterno, seguimos unidos neste momento porque entendemos que a profundidade do nosso dia depende da qualidade do nosso interior. Permanecer em oração é escolher não viver no automático, mas com consciência e direção. Que hoje saibamos administrar bem o tempo. Que não sejamos dominados pela pressa nem pela procrastinação. Que haja equilíbrio entre agir e esperar, entre produzir e descansar. Pedimos que a provisão se manifeste também em sabedoria prática, que saibamos resolver o que está ao nosso alcance e confiar o restante ao Teu cuidado. Que não nos sobrecarreguemos tentando controlar tudo, que a paz continue sendo nosso ponto de apoio. Que mesmo diante de cobranças, imprevistos ou tensões, permaneçamos centrados sem perder a calma nem a clareza. Colocamos diante de Ti nossos limites emocionais. Que saibamos reconhecer quando precisamos parar, respirar e reorganizar o interior. Que o cuidado conosco também faça parte da vitória. Que a vitória se revele nas atitudes diárias, na disciplina silenciosa, na constância, na fidelidade ao que é correto, mesmo quando ninguém observa. Que nossas palavras hoje sejam medidas. Que saibamos construir e não ferir, orientar e não confundir, falar com firmeza sem perder o respeito. Que hoje sejamos guardados da sobrecarga interior. Que não absorvamos tudo ao mesmo tempo, nem assumamos responsabilidades que não nos cabem. Que haja discernimento para organizar prioridades e soltar excessos. Pedimos que a provisão alcance também nossa energia. Que o cansaço não nos roube a disposição, nem o desânimo enfraqueça nossa postura. Que haja renovação ao longo do dia, mesmo nas tarefas mais simples. Que a paz permaneça firme quando algo não sair como planejado. Que mudanças de rota não nos desestabilizem e que frustrações não nos façam perder a clareza. Colocamos diante de Ti os relacionamentos que exigem paciência. Que saibamos agir com equilíbrio, ouvir com atenção e responder com maturidade, sem carregar tensões desnecessárias. Que a vitória se manifeste na constância, em continuar fazendo o que é certo, mesmo sem reconhecimento imediato, em manter o caráter, mesmo quando o caminho é exigente. Que nossos pensamentos não se tornem um campo de conflito. Que haja ordem, simplicidade e foco no que realmente importa.
Que hoje saibamos lidar com as pressões sem permitir que elas nos endureçam, que as exigências não nos tornem insensíveis e que os desafios não nos afastem da serenidade que vem da confiança em Ti. Pedimos que a provisão se manifeste também em lucidez, que consigamos enxergar com clareza, decidir com equilíbrio e agir com responsabilidade, mesmo quando o cenário exigir mais de nós. Que a paz não seja interrompida por pequenas frustrações, que saibamos relativizar o que não depende de nós e investir energia apenas no que realmente pode ser transformado. Colocamos diante de Ti os momentos de silêncio que teremos hoje, que eles sejam espaços de restauração e não de ansiedade, que saibamos usar o silêncio para reorganizar o interior e seguir com mais firmeza. Que a vitória se construa passo a passo, nas escolhas corretas, nas reações equilibradas, na capacidade de continuar mesmo quando o cansaço tenta nos frear. Pedimos sensibilidade para reconhecer o Teu cuidado nos detalhes, nos livramentos discretos, nas respostas simples, nas portas que se abrem sem alarde. Que caminhemos com humildade quando avançarmos e com paciência quando precisarmos esperar. Que não nos percamos nem no orgulho das conquistas, nem no peso das dificuldades. Que hoje saibamos ajustar o ritmo, que não aceleremos por ansiedade, nem desaceleremos por medo. Que cada passo seja dado com equilíbrio, respeitando o tempo certo das coisas. Pedimos que a provisão alcance também nossa percepção, que saibamos reconhecer oportunidades sem confundi-las com distrações. Que nossa atenção esteja direcionada ao que realmente constrói. Que a paz se mantenha firme mesmo quando surgirem interrupções. Que o inesperado não nos desorganize por dentro, mas nos encontre preparados e centrados. Colocamos diante de Ti os desafios que exigem resistência emocional. Que não sejamos vencidos pelo cansaço acumulado, nem pela pressão constante. Que haja renovação silenciosa ao longo do dia. Que a vitória se revele na postura interior, em manter a calma, preservar a integridade e escolher o caminho certo mesmo quando há atalhos mais fáceis. Que saibamos cuidar do que foi confiado a nós, do tempo, das responsabilidades, das pessoas e de nós mesmos. Que não negligenciemos o essencial por causa do urgente. Deus fiel, continuamos unidos neste início de dia, porque sabemos que a caminhada se torna mais firme quando o coração permanece ajustado. Não queremos apenas atravessar as horas, queremos vivê-las com sentido, equilíbrio e confiança. Que hoje saibamos escolher com calma. Que não sejamos empurrados pela urgência, nem paralisados pela insegurança. Que cada decisão seja tomada com clareza e responsabilidade. Pedimos que a provisão alcance também nossa esperança. Que ela não se desgaste com o tempo, nem se enfraqueça diante das dificuldades. Que saibamos esperar sem desanimar e agir sem ansiedade. Que a paz continue organizando nosso interior. Que pensamentos acelerados encontrem descanso, que emoções instáveis encontrem firmeza e que o coração permaneça estável mesmo quando o cenário muda. Colocamos diante de Ti os desafios que exigem perseverança. Que não desistamos facilmente, que não nos afastemos do que é correto por cansaço ou frustração. Que haja força para continuar, mesmo em silêncio. Que a vitória se manifeste na fidelidade diária, em cumprir o que precisa ser feito, em manter a integridade, em escolher o bem mesmo quando ninguém está observando. Que saibamos reconhecer os limites do nosso corpo e da nossa mente, que o descanso seja valorizado e que o cuidado conosco faça parte da caminhada, não como fraqueza, mas como sabedoria. Que hoje não sejamos guiados pela comparação nem pela pressão externa. Que cada um de nós caminhe com clareza sobre aquilo que precisa fazer, sem carregar expectativas que não nos pertencem.
Pedimos que a provisão se manifeste também em estabilidade emocional, que não sejamos levados por oscilações constantes, mas sustentados por uma base firme, capaz de atravessar mudanças sem perder o equilíbrio. Que a paz encontre espaço mesmo nos ambientes mais exigentes, que ela não dependa de silêncio externo, mas se estabeleça por dentro, mantendo nossos pensamentos organizados e nossas atitudes serenas. Colocamos diante de Ti as decisões que exigem maturidade, que não sejamos impulsivos nem excessivamente cautelosos, que saibamos reconhecer o momento certo de agir e o momento certo de esperar. Que a vitória se revele na coerência entre o que acreditamos e o que praticamos. Que nossas ações confirmem nossa fé, mesmo quando o caminho exige constância e paciência. Que saibamos atravessar o dia com presença, atentos ao que fazemos, ao que dizemos e ao que escolhemos. Que não vivamos no automático, mas com consciência e propósito. Que saibamos sustentar a fé, mesmo quando o entusiasmo diminui. Que nossa confiança não dependa de sensações, mas da certeza de que o Senhor continua presente, conduzindo cada detalhe com fidelidade. Pedimos que a provisão alcance também nossa coragem. Coragem para enfrentar conversas difíceis, tomar decisões necessárias e seguir firmes quando o caminho exigir posicionamento. Que não recuemos por medo, nem avancemos sem sabedoria. Que a paz continue funcionando como âncora interior. Quando algo fugir do controle, que não percamos o eixo. Quando o cansaço aparecer, que não percamos a esperança. Que haja equilíbrio entre firmeza e descanso. Colocamos diante de Ti os pensamentos que insistem em nos confundir. Que não sejamos dominados por excesso de análises, dúvidas repetitivas ou preocupações que antecipam problemas. Que haja simplicidade e clareza interior. Que hoje saibamos reconhecer nossos limites sem culpa. Que entendamos que descansar, pausar e reorganizar não é retroceder, mas se preparar para continuar com mais clareza e firmeza. Pedimos que a provisão se revele também em sabedoria para lidar com pessoas. Que saibamos ouvir sem nos fechar, falar sem ferir e agir sem perder o respeito, mesmo quando somos contrariados. Que a paz permaneça quando algo não sair como esperado, que imprevistos não se transformem em frustração e que atrasos não roubem nossa serenidade. Que saibamos adaptar sem nos desorganizar por dentro. Colocamos diante de Ti as responsabilidades que exigem constância. Que não desistamos no meio do processo, nem percamos o foco por cansaço. Que haja força silenciosa para continuar fazendo o que precisa ser feito. Que a vitória se manifeste na capacidade de manter o coração limpo, livre de ressentimentos, comparações e pesos desnecessários. Que escolhamos seguir leves, mesmo quando o caminho exige esforço. Que saibamos perceber Teu cuidado nos detalhes simples do dia. Em soluções discretas, em livramentos silenciosos, em pequenas confirmações que fortalecem nossa fé. E hoje saibamos lidar com o que é urgente, sem perder de vista o que é essencial. Que não sejamos consumidos pelo excesso de tarefas, nem distraídos por aquilo que não acrescenta valor à nossa caminhada. Pedimos que a provisão se manifeste também em estabilidade interior. Que não sejamos levados por oscilações de humor, notícias negativas ou pressões externas. Que haja firmeza emocional para permanecer centrados. Que a paz continue nos acompanhando nas decisões rápidas e também nas esperas longas. Que saibamos confiar quando precisamos agir e descansar quando precisamos aguardar. Colocamos diante de Ti os pensamentos que tentam nos sobrecarregar. Que não sejamos dominados por cenários imaginários nem por preocupações antecipadas. Que o presente seja vivido com clareza e equilíbrio. Que a vitória se revele na forma como atravessamos o dia. Não apenas no resultado final, mas na postura, na integridade e na fidelidade às escolhas corretas. Que
que saibamos cuidar do que foi confiado a nós, do tempo, das oportunidades, das pessoas e da nossa própria saúde emocional e espiritual. E hoje saibamos acolher o que vier sem perder a firmeza interior, que os desafios não nos intimidem e que as conquistas não nos tornem distraídos. Que haja equilíbrio tanto nos momentos difíceis quanto nos favoráveis. Pedimos que a provisão se manifeste também em lucidez espiritual, que saibamos reconhecer o que vem de Ti e o que apenas tenta nos desviar do foco, que nossa percepção esteja afinada e nosso discernimento fortalecido. Que a paz se mantenha mesmo quando o dia exigir decisões rápidas, que não sejamos precipitados nem paralisados, que encontremos o ponto certo entre prudência e coragem. Colocamos diante de Ti nossas intenções, que sejam puras, alinhadas e guiadas pelo bem, que não sejamos movidos por vaidade, orgulho ou comparação, mas por propósito e responsabilidade. Amém. Se esta oração falou com o seu coração, clique no gostei para que essa mensagem alcance mais pessoas. Inscreva-se no canal para continuar orando conosco todos os dias e ative o sino para receber cada nova oração assim que for publicada. E se quiser colaborar com o canal Falando com Deus Pai, clique no botão Seja Membro. Escreva nos comentários Amém, como sinal de fé e unidade. E compartilhe esta oração com alguém que precisa de provisão, paz e vitória hoje. Que Deus abençoe seu dia e seus caminhos. Até a próxima oração.